se desenvolvendo a situação essa semana? Temos perspectiva de paz? A curto prazo, eu vejo que não, né? Por mais que nós tenhamos algumas notícias recentes de negociação e os turcos falando que pode-se chegar num acordo, eu realmente não acredito, e com as pessoas que eu venho conversando aqui, eles também não acreditam. Primeiro que os pontos colocados pelos russos nas negociações, eles têm algumas coisas que são factíveis e outras que são muito subjetivas e são muito difíceis de serem executadas. Então, só passar aqui um pouco os pontos que a Rússia está colocando na mesa. Primeiro é que eles exigem uma neutralidade ucraniana, que a Ucrânia adote neutralidade, tal qual a Suíça, a Suécia, etc., e esquecer de uma vez por todas a OTAN. Então, isso é mais factível. Segundo ponto é o desarmamento, e aí isso varia muito nas negociações. A Rússia, primeiro, ela trouxe a ideia de um desarmamento total, e a Ucrânia já deixou claro que não vai fazer isso, não ter forças armadas, e garantias mútuas de segurança. Terceiro, e aí é um ponto altamente subjetivo e bizarro da Rússia, é que garantias de que a Ucrânia vai passar por um processo de denazificação, né? O que é algo difícil de você colocar na mesa de negociação, porque não existe nenhuma forma não existe nenhuma métrica para isso, e não existe nenhuma forma de medir ou de garantir que existe esse tipo de coisa na Ucrânia, principalmente com um presidente judeu que perdeu parentes para o exército nazista na Segunda Guerra Mundial, uma coisa meio bizarra. Quarto, seria remover os obstáculos para que o idioma russo ele pudesse ser usado indiscriminadamente e estimulado em todas as áreas do país. E aí também aqueles pontos que nós já sabemos, o reconhecimento da independência de Luhansk e Donetsk e o reconhecimento da Crimeia como território russo. Esses são pontos muito difíceis de uma negociação, e o que tudo indica é que são pontos que foram desenhados para que não exista negociação. Como na call que nós fizemos na semana passada, eu, Michael, e o major-general Michael Repass, que é o ex-comandante das Forças Especiais Americanas, ele disse que eles identificam um padrão muito claro nos russos, de todas as vezes que eles engatam em negociação, isso serve para dar uma pausa, pelo menos de algumas horas, num processo, para que isso acabe estimulando e facilitando um reequilíbrio logístico e uma reorganização das forças que estão lutando na Ucrânia. À medida que os dias vão passando, o Putin ele vem aumentando o nível de violência, e a Rússia ela tem um processo estratégico muito claro, que já foi publicado várias vezes em várias revistas acadêmicas e militares russas ao longo das últimas décadas, que é uma estratégia de você escalar para depois desescalar, ou seja, você eleva a tensão e a temperatura de um conflito a um ponto tão alto que você força o inimigo a desistir, e aí você começa um processo de diminuição até você chegar num ponto de negociação. Dentro das possibilidades que o Putin tem na mesa, ele ainda não chegou num processo de escalação, de aumento máximo desse processo de violência em relação à Ucrânia. E aí entra um grande ponto de preocupação, que seria se a Rússia utilizaria ou não armas nucleares táticas. O que são armas nucleares táticas? Elas são bombas, que a Rússia tem aproximadamente 2.000 dessas bombas, que variam de 1 quiloton para 100 quilotons de potência. Para comparação, a bomba de Hiroshima tinha 15 quilotons. E essas bombas táticas elas podem ser facilmente lançadas por míssil e por outros artifícios e facilitam muito o uso dentro do território ucraniano se o Putin resolver utilizar. A visão geral, por enquanto, é que ele não pretende usar essas armas, mas que ele fala sistematicamente sobre o uso de armas nucleares táticas como uma espécie de mensagem para que a OTAN não se envolva de forma alguma além do que eles estão fazendo. Agora, à medida que nós estamos numa situação onde a Rússia ela vem pedindo apoio da China, em um apoio militar chinês, e se a China de fato se envolver nesse conflito, mesmo indiretamente, as chances da Rússia utilizar uma arma
nuclear tática diminui consideravelmente, porque isso é uma linha vermelha dentro da política nuclear chinesa. A doutrina nuclear chinesa, que ela sempre foi atualizada desde os anos 70, ele define que a China ela defende claramente, isso está em vários textos dessa doutrina nuclear chinesa, de que a sua lógica é de não utilizar primeiramente a bomba. A ideia é que a bomba seja utilizada como resposta para um ataque equivalente. Então, dentro dessa visão, e se a Rússia passar a depender cada vez mais, já depende economicamente da China, mas passar a depender em termos de armamentos para seguir adiante na guerra, a China ela vai ter um peso muito grande de conseguir influenciar os russos para não utilizar esse tipo de arma. Mas tudo isso indica que nós ainda não estamos perto de ter uma solução para esse problema.